Olá, Cacolcast! Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso bate-papo de todas as terças-feiras, com pessoas sempre carinhosas, ilustres. E hoje nós vamos falar de um tema, de uma doença que, se você não conhece, você vai passar a conhecer, ter mais informações e também poder ajudar, que é sempre bom a gente poder ajudar, né, sem olhar a quem e sem querer nada em troca. Nós vamos falar sobre a síndrome de Rett. O nome é meio complexo, mas se você nunca ouviu falar, não sabe, tem uma campanha nacional, Cacoal também abraçou essa causa, e hoje eu recebo aqui nos estúdios do Cacoal, né, no Cacoalcast, a Ana Rúbia Menezes, que ela que está tendo essa experiência, né, que transformou a vida dela, teve que mudar a vida dela todinha, para cuidar do seu pequeno filho, que é muito lindo. Daqui a pouco nós vamos mostrar ele também aqui junto com a gente. E nós vamos falar muito sobre síndrome de Rett. Ana, seja bem-vinda no Cacoalcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu estou aqui já deslumbrado com todas as informações que eu já li, que você apresentou, que a gente conversou aqui nos estúdios. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade poder falar sobre o que a gente vive e poder compartilhar informação que às vezes está tão disponível que as pessoas não têm acesso. E é dessa forma que a gente vem percebendo, através de meios de comunicação como os de vocês, do esporte, das redes sociais, materiais visuais, que a gente consegue fazer uma entrega de informação, ainda que informal, porque não somos da área da saúde, mas vivemos intensamente como família essa condição de vida que é essa alteração genética que acontece com alguns pequenos, e dentro deles o meu está com essa alteração genética, que para as meninas é conhecido como síndrome de Rett, e para os meninos é uma alteração genética de MECP2. Interessante, que eu estava lendo, e entre 10 mil, 20 mil, simplesmente uma menina. Tudo que se lê sobre a doença de Rett é direcionado geralmente para as meninas, e você tem um menino com isso. Com essa alteração. Então, as condições raras de vida ainda não têm grandes explicações. E um exemplo, fazendo paralelo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Até ontem, e talvez as pessoas nem saibam por que fala, o mundo azul no autismo, o menino azul, tudo é azul, o laço é azul. Porque até ontem, para a ciência, não tinha meninas autistas. Até ontem, que eu digo, é ontem mesmo. Antes da pandemia quase não se falava, e hoje a gente já sabe que é 1 para 1. Então, é um menino e uma menina, e até ontem era raro acometer meninas. Da mesma condição acontece nesta síndrome de Rett. Existe uma divergência entre linhas científicas de que não admite Rett para menino e outra que sim, inclusive com muitas publicações científicas, admitindo. E, felizmente ou não, essa alteração genética é a condição do meu filho hoje. O genoma dele mostra que há essa condição, a questão clínica fecha em muitas dessas condições que são os critérios diagnósticos, e a gente tem caminhado nesse sentido. Há uma divergência na hora de registros diagnósticos por médicos, né? Quem faz isso são os neuros e os geneticistas, que o espectro autista era até ontem a mesma condição do Rett, e hoje existem CIDs separados, porque já se sabe que na fase da adolescência e fase adulta há uma diferença de comportamento, comunicação, interação e especialmente as comorbidades que estão associadas a essa condição rara de vida. São as 5 fases que a gente acabou de falar? São fases marcantes, intensas e muito, muito complexas, porque ao longo dessas fases que estão desenhadas para essa condição de vida, existem as alterações de cada organismo. Então, por exemplo, meu filho desenvolveu comorbidades que não são previstas para a condição genética, mas que são efeitos colaterais das medicações que ele recebe. E também da condição que ele passou, que foi a internação, foi entubado, ficou na UTI um tempo, e tudo isso gera alterações orgânicas e neurológicas, em algumas vezes, em decorrência do processo. Então, existem sim as fases, e quando fala dessas fases, né, assim como acontece no espectro autista, quando a criança é pequena, ela se desenvolve muito bem nos primeiros meses de vida. E, de repente, ela falava, deixa de falar, ela trocava passos e ela deixa de andar. E tudo isso vai gerando essa sensação de que algo não está certo. Com o meu filho não aconteceu assim. E os meninos que a gente acompanha no Brasil, que são 8 apenas cadastrados na ABRET, que é a Associação Brasileira,
o nível de complexidade já é muito grande. Porque, como a gente estava conversando, a alteração de MECP2, que é o gene que vem modificado, é uma proteína extremamente importante para o desenvolvimento global. E ela vem do X. Então, as meninas são XX, ok, né? Conseguem viver, ainda que de forma muito dramática, porque as meninas também passam por grandes problemas de saúde, mas elas vivem, né, relativamente dentro do esperado e existem intervenções muito pontuais por conta do genoma. Os meninos é XY, então se ele não tem o X, como que ele vive só com o Y? Esse é o grande complexidade. Alguns médicos e alguns cientistas dizem que não há condição de vida. Mas depois que você gera um filho e vive tudo o que eu já vivi até os 9 anos, você começa a entender que o universo ele é fantástico. Ele é maravilhoso. E ele nos proporciona viver experiências grandiosas. Que o meu filho... Fala um pouquinho pra gente. Eu vou voltar um pouquinho para voltar um pouco. Fala um pouquinho da Ana, a professora de educação física. Antes do filhão. Vamos lá. Sempre encantada com a infância, sempre estudei, professora universitária também, sempre gostei de pesquisa e sempre gostei de entender de pessoas, do processo, né? Sempre estudei desenvolvimento humano e, de repente, né, me deparei com essa pessoinha. Mas, antes disso, sempre dedicada ao esporte infantil, à educação física escolar, a eventos sociais, a eventos hospitalares. A gente tinha um grupo também de recreação hospitalar. Eu falo que aí o universo vai te conduzindo, né? Mas sempre envolvida com criança, com esporte, com movimento. Porque eu venho do esporte também, né? Já que você é professora, quero parabenizar aqui. Passou já a data, claro, e parabenizar todos os professores, que a gente tem um carinho enorme por toda essa classe, que eu ainda falo, volto a falar, que não é tão remunerada, não é tão reconhecida como eles merecem, que vocês merecem ser bem reconhecidos, porque vocês colocam pessoas, cidadãos dignos no comércio, pais de família, enfim, que movimentam o mundo. Somos gratos por isso, tá bom? Muito obrigada. Receba o nosso carinho do CacolCast. Obrigada. Ana, como que você descobriu, tá? Você teve um filho, como que você falou assim, não, tem alguma coisa que não tá legal, eu preciso descobrir o que é. Como que você, mãe, que a mãe tem um 6º, 7º, 8º, 10º sentido que é aguçado no mundo. Como que você chegou a entender que falasse, não, tem alguma coisa que não está legal com o meu filho? Essa alteração foi percebida no processo de desenvolvimento, por ser professora de educação física e estudar a infância, que os marcos motores estavam alterados. O que é um marco motor, né? Isso que você fez, de pegar sua xícara e tomar um líquido. Esse processo de estender, flexionar o dedinho, segurar e trazer a boca é um processo de desenvolvimento. E isso ele não fazia. Então, a gente dava um chocalho, ele não tinha interesse. A gente falava com ele, ele não olhava pra gente. Não tinha controle de cabeça e pescoço. Não sentava. Ele já estava com 4, 5 meses. Aí eu já fiquei em alerta, né? E nisso a família, especialmente as avós, já estavam rezando, dizendo, não, amanhã vai ficar tudo bem. Que maravilha. E à medida que atrasa o marco motor... Vai se agravando, próximo acumula, porque o processo da infância ele é somativo, né? Então ele passou a não dar função para as mãos, não sentava, não tinha controle de cabeça, não chorava, dormia muito, era uma criança doce, boazinha. Então uma criança doce, boazinha, pequena, isso já é um grande sinal. Então eu comecei a perceber, aos 6 meses a gente já tinha mais ou menos a certeza que era algo importante. Aos 7º, a gente começou a procurar médicos e aos 9 a gente iniciou o tratamento efetivo. Mas para tratar efeitos, não a causa, que a gente ainda não sabia o diagnóstico. Mas para isso a gente teve que rodar o Brasil inteiro, em todos os médicos, todos os dias tinha médico diferente, todos os meses precisava sair do estado para a gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje. Tudo isso com condução própria? Tudo isso financiado pela família. Tudo isso. O que mudou na sua vida depois que vocês... Como era a rotina da professora Ana junto com a família e depois que vocês chegaram a começar o tratamento, sem ter ainda... Falar, não, agora a gente já sabe mais ou menos o que é, nós vamos ter que dar uma reviravolta na nossa vida. Na verdade, a gente não pensa nisso, sabe? Quando você gesta um filho, você... Automaticamente já muda, né? E você não imagina que vai ter um filho com deficiência. Exceto aqueles que identificam no processo ali de ultrassom, que são as síndromes mais pontuais que já conseguem ser identificadas, por exemplo, a síndrome de Down, em alguns casos já se identifica na gestação. Então, a família já vem se preparando. Quando existe um acidente com a mãe, então,
Ok, mas em casos assim, você imagina que você está gestando um filho, que você pensa na escola, você pensa nos amigos, Futuro. você pensa no processo natural, porque nós vivemos a ilusão, né? E de repente nasce uma pessoa como meu filho, com deficiência. Então a gente atravessou uma tempestade sem saber onde chegaríamos, porque a gente não sabe. Primeiro porque você não sabe o que é. Depois porque você busca a resposta e você não tem.